Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais um Conversas Inclusivas. E o assunto que eu trago hoje à nossa mesa de conversa, nós vamos falar sobre a Associação Norte Amazônica, apoia pessoas com fissura lábio-palatina em Roraima. Tudo isso aqui no Conversas Inclusivas. Tem interesse no assunto? Passa por essa situação ou conhece alguém que passa? Então já compartilha a informação, porque lá vem muita conversa informativa e troca de experiência, coisas que podem aí ajudar no seu dia a dia e muito. E eu estou aqui com os nossos convidados para falarmos sobre esse assunto. Hoje eu estou aqui com o Diego Maia, presidente. Seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas. Obrigado, Adriana, pelo espaço e vamos aqui, né? Falar um pouco sobre a pessoa com fissura e sobre a associação. Exato, eu também estou aqui com a nossa convidada Irlânia da Silva, vice-presidente. Seja muito bem-vinda. É um prazer, Adriana, estar participando, né, da Conversas Inclusivas. E julho é o mês da conscientização, Isso. né, e da solidariedade, marcado aí pela campanha nacional, né, de valorização das pessoas com fissura lábio-palatina. E para a gente começar aqui a nossa conversa, levando informação para quem nos acompanha, eu começo com você, o nosso presidente, o Diego. Para começar, então, você poderia explicar o que é a Associação Norte Amazônica, né, de apoio à pessoa com fissura lábio-palatina de Roraima, e qual é a sua missão principal? Bom, Adriana, a associação ela é uma união de pessoas, né, que se juntaram para compartilhar experiência, compartilharem momentos e se ajudarem, né, tanto no âmbito familiar como também na sociedade. E a missão da associação é prover esse acolhimento, né? Prover esse apoio às famílias de pessoas com fissura, no acolhimento, na orientação quanto ao tratamento, à condição da pessoa com fissura, na articulação com o poder público, na construção de políticas públicas voltadas para a pessoa com fissura, além também do trabalho social, né, da inclusão na sociedade, do compartilhamento de prover conhecimento ao público, para as pessoas compreenderem, né, a condição de pessoa fissurada, e educação, sociabilidade, de compartilhar com fraternizações, entre outras ações sociais. Informação, né? Informação, porque o que precisa muito é informação. Às vezes a família vem com a criança que está com a fissura, não sabe de imediato ali como proceder, ela pode estar procurando a associação, né, para ter esse apoio. Isso, a ideia principal é essa, é ter um ponto de apoio, de acolhimento mesmo, que a gente sabe que é muito difícil a gente não ter esse parâmetro. Então a associação ela põe a família nesse ponto de parâmetro e norteia para que elas tenham aonde buscar um apoio. Nós temos ali o nosso grupo de WhatsApp e as famílias compartilham suas experiências e a associação propõe projetos aí baseados nessas experiências para poder atender essas demandas e elas terem um norte, né? Terem um sentido para que elas possam buscar os meios para terem uma qualidade de vida melhor. Exato. E quais são os principais serviços, né, e apoios oferecidos pela associação? O principal que a gente tem é no sentido da orientação, né? Do acolhimento primeiro, né? E oferecer para a família, Aquele como pessoa, suporte, o suporte para a família, o primeiro suporte, e orientar ela quanto à questão da saúde, porque é o ponto principal, e levá-la, orientar, como eu disse, para que ela tenha acesso aos meios dentro da rede de saúde para que ela possa fazer os seus tratamentos, os procedimentos cirúrgicos que a família busca, né? Das pessoas, as famílias das quais já buscaram pelo apoio de vocês, na maioria demora muito a buscar esse apoio ou desde bebezinho já estão procurando ali ajuda, uma orientação?
Geralmente a pessoa com fissura, ela é uma condição congênita. Então, a pessoa já nasce com aquela condição. Sim. E a mãezinha, ela já sabe, geralmente no pré-natal já descobre que a criança vai nascer com a fissura. Então, desde esse ponto, se ela já tiver conhecimento, geralmente no boca a boca, né? Diz, olha, procura associação para orientar o que pode ser feito quanto isso, para vocês já irem se orientando para quando nascer a criança, ela já ir direcionada para que nós temos aqui em Boa Vista, o núcleo que é chamado de NAFS, dentro do Hospital da Criança, e ela nasce, e aí a maternidade é do Estado. A gente ainda não tem essa conexão da maternidade com o Hospital da Criança, mas ela já é orientada, né? Nós da associação temos esse papel aí para fazer com que ela seja direcionada. Né? Muito bem. Então, assim, ela já foi lá, teve o bebê. Lógico que a maioria hoje já sabe, né? Hoje os exames estão cada vez mais evoluindo, mais moderno. A mãe muitas vezes já sabe o que é que a criança tem, se ele tem ali uma determinada síndrome que dá para detectar, se tem o lábio palatino, também já dá para detectar. E aí essa mãe, muitas se preparam, né, antes de ter o bebê e outras não. Mas lá na maternidade, quando ela sai, que ela tem o bebê, lógico que muitas das vezes não é surpresa, né? Ela já está sabendo pela evolução que nós temos hoje em relação a exames. E ela já sai de lá orientada, né, como proceder. E principalmente a buscar associação. Bom, em alguns casos, né, quando a mãezinha, né, Lani, quando a mãezinha ela já tem o conhecimento prévio, no pré-natal, geralmente a mãe já se preocupa em buscar alguma rede de apoio. Geralmente não é muito difícil achar que a Amazon FIA, a associação, geralmente tem alguém que indica e ela já vai sendo orientada por nós lá, ela já é adicionada no nosso grupo, já vai se familiarizando, e assim, não é uma coisa exata, a gente não tem esse contato assim certo. Naturalmente a pessoa vai buscar, né? A mãezinha, os pais vão buscar, mas a gente precisa ainda melhorar essa questão da comunicação para que a gente tenha um ponto de apoio dentro da maternidade, para indicar. Né? A coisa está sendo feita mais assim de uma maneira espontânea, né? Mais vem dos pais, né, que buscam, do que necessariamente a ter um ponto de referência para ir já norteando a família para buscar a associação e a associação acolher e dar esse apoio e suporte. A associação ela faz esse trabalho de, por exemplo, a mãe, um bebê ser cirurgiado, né, a mãe já fica logo ali, né, ansiosa, com medo, receosa. Isso. E vocês também fazem esse trabalho de questão de estar acalmando essa família, falando que é tranquilo, que... Sim, a gente tem um projeto, a gente vai falar dos projetos, né, e das ações que a associação tem, ela se encaixa aí nos projetos. Que e maravilha. A gente tem esse projeto de acolhimento, né? De acolhimento dentro do hospital, que se chama Unidas pela Fissura. E aí tem outros projetos também que a gente vai falar um pouquinho, mas a gente tem sim esse projeto, né, Unidas pela Fissura, que são formadas por mães, né, que já passaram por quase todas as etapas para estar dando esse acolhimento, essa orientação e esse apoio. Troca de experiência, né? Principalmente esse apoio aí emocional, que a mãe fica ali naquela espera, naquela expectativa, porque o seu filho está lá sendo cirurgiado, muito né? novinho. Muito novinho. Porque assim, né? A fissura, ela é assim uma etapa, né? São vários procedimentos que a criança vai passar, né? Muitas vêm até do céu da boca, né? Não, lá de cima. Bom, porque a fissura, ela é multifacetada. Ela não é uma coisa assim, tem que vem tudo igual, não tem um padrão. Não um protocolo que diz, olha, a fissura é assim, assim, assado. E alguns vêm diferentes, elas né? vêm diferentes. Ela pode se manifestar de formas muito diferentes. Mais simples, a mais comum, que é a lábio, né? Que é aquela fenda que tem nos lábios. Aqui, nessa parte, pode ser tanto superior como inferior, mas comumente é na superior. E no palato, que a gente chama de céu da boca. Uhum. Então, toda essa região que orbita que os especialistas falam de buco, maxilar, máxilo,
facial, bucomaxilofacial, que ele pode atingir tanto o palato como a narina, a região do nariz, mas comumente é só os lábios superiores e o palato, que a gente chama de palato mole e palato duro, né? Mas é a depender do caso, né? Dependendo do caso. Na verdade, o nome já está dizendo, né? Fissura lábio-palatina, que é a mistura do lábio com o palato, né? Então, aí já tá, é a fissura que, no caso, ela é completa. Mas, assim, a fissura, ela vem só no lábio, só no palato. Tem criança que nasce só no palato, não na parte, né? Nenhum é totalmente igual. Não, tem uns que vêm diferenciado, né? Vai depender tem criança que já vem aí acompanhada de outras síndromes, né? Além da fissura. Tem criança que só nasce com a fissura também. A condição da fissura também ela leva para outros problemas, né? A fissura, quando ela dá essa condição, ela atinge também a questão fonoaudiológica, da audição, da fala, da deglutição, da sucção da alimentar. Então, ele vai ali envolver outras questões que também demandam outras complexidades, outros profissionais. Exatamente. Então, a gente diz que o tratamento ele é multidisciplinar, ele não é só a cirurgia em si que é preciso ser feita. E ele é prolongado, então isso vai depender de cada caso, né? Cada caso. Exato. Porque geralmente, assim, as pessoas, elas pensam, Adriana, que a fissura é só costurar a boquinha. Não, a fissura, ela vem aí, como eu acabei de falar para você, que são vários procedimentos, né? E a criança, ela precisa de um acompanhamento, né, multidisciplinar, que são vários profissionais, que a gente vai falar sobre o núcleo também, né, que tem aí vários profissionais que são capacitados para fazer a reabilitação da criança com fissura. E aí são vários profissionais, como ele acabou de falar, fonoaudiólogos, psicólogos, o nutricionista, né, a ortodontia, odontopediatria, cirurgião plástico, e aí vai, otorrino, envolve uma equipe multidisciplinar completa, né? Isso. É muito delicado, né, no caso. Depender da complexidade da condição da pessoa fissurada, ele pode se estender a vários profissionais. Porque aí, no caso, o tratamento é longo, vai até os seus 20 e poucos anos, né? É por isso que a gente sempre fala, eu como mãe também de uma criança com fissura, né? Ele nasceu com a fissura unilateral e ela é fissura labiopalatina, e é completo, né? Completo. E aí ele já passou por 5 cirurgias, né? 5 procedimentos e tá na reabilitação no NAFES, né? E então, assim, eu tô aqui, a prova viva das experiências, né, que todas as mãezinhas passam, e eu já passei por 5, e todo procedimento que você tá ali, é como se fosse o primeiro, Adriana. Eu acredito. E o coração de mãe, por mais que você esteja ali bem informada, tá trabalhando com isso na associação, onde tem esse apoio voltado para a fissura, mas o coração de mãe fica ali um pouquinho aflito, né? Mesmo com toda experiência, mas sempre cria uma expectativa, mãe, né? A da mãe, do cuidado, cria aquela expectativa de ver sempre o filho numa situação melhor, bem, entendeu? Com quantos anos está seu filho hoje? Ele tem 11 anos e já passou por 5 procedimentos, né? O primeiro procedimento foi com que idade? Ele passou com 15 dias de nascido. 15 dias de nascido, ele fez dentro da maternidade, né? E aí não deu muito certo, Adriana. Ele nasceu, como a gente está acabando de falar, que hoje, né, os exames estão bem modernos, né? E quando o meu nasceu, o Davizinho, eu não sabia que ele ia nascer com fissura. Então, eu soube no momento do nascimento dele, né? No momento do parto, do parto. Porque, assim, como as coisas vão evoluindo, tanto em termos profissionais como em termos de equipamento, né? Dessa nova geração aí, estão cada vez mais detectando síndromes, algum problema que a criança venha a ter futuro. E aí, realmente, há uns tempos atrás, né? Não tinha. Porque, assim, a
a ultrassom, né? A ultrassom mesmo já dá pra você ver. Aí tem a morfológica, que é mais... Tem né? a Doppler, né? Sim, sim. Então, assim, eu não soube... Essa minha missão foi no momento do parto, né? Eu já ouvia falar sobre... como você falou, lábio leporino, que hoje esse termo não é mais usado. Exato, a gente entendeu? conhecia antigamente como lábio leporino. Hoje a gente procede de forma correta chamando lábio palatino. Lábio palatino, fissura lábio palatino. Isso. Então, e no momento do parto que eu fiquei sabendo, né? E qual foi sua reação como mãe, assim que você viu seu filho com o lábio? Na verdade, Adriana, eu não vi. Com a fissura. Eu só ouvi, né, no momento, a pediatra falando que ele tinha nascido com lábio leporino. E eu fiquei assim, rapidinho passa aquele filme assim na sua cabeça lá, eu já ouvi falar. E daí eu... Mas você lembrava o que era? Sim. Que era o lábiozinho cortado, né? Exatamente. Aí ela me mostrou, tá? Só que assim, como hoje em dia tem associação, 11 anos atrás não tinha. Hoje tem muito mais ajuda, né? Isso. Tem uma rede de apoio maior. Tem uma rede de apoio maior. Certeza. Hoje na maternidade a gente tem até rede de apoio para as mães que perderam seus filhos, né? Isso. Que são os filhos invisíveis. Isso. Já temos um leito lá para essa ajuda. Isso tudo ajuda. Isso tudo facilita muito. Passar por esse processo que não é fácil. Não é fácil. Por mais que a gente tenha nosso papel de pai e de mãe, não é fácil, a gente sabe que vai enfrentar muitas dificuldades e é por isso que a gente se une. Exatamente. Por isso, hoje a gente tem que se aproveitar dessas facilidades, tecnologias e essas portas que abrem para a gente, e a gente se utiliza disso para poder propagar, conscientizar as pessoas da condição com fissura, porque ainda há muita coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender e de entender a condição da pessoa com fissura, e para a família mesmo, saber lidar com aquele momento. Né? Então, ali no nosso grupo, na associação, a gente tomou cuidado, né, de sempre estar com as mãezinhas. Hoje mesmo, essa semana eu fui levar, no meu caso é meu enteado, fui levar ele para consulta e ali eu converso com as mãezinhas, né? Elas, na espera da consulta, troca experiência, eu aproveito para perguntar como é que está o tratamento e como é que está a condição, e a gente percebe que é doloroso, é pesado para a mãe estar naquela situação ali, então tem que ter sensibilidade, né? Tem que ter essa rede de apoio. Tem que ter essa rede de apoio. Muitas vezes que determinadas famílias não têm rede de apoio e passam por determinadas situações. Você não está preparada para lidar com toda aquela novidade sozinha, né? Você está esperando um filho saudável. E de repente teu filho vem com uma síndrome ou um probleminha de fábrica, digamos assim, e aí você tem que trabalhar o teu emocional para lidar com tudo aquilo. E é essa hora que entra a rede de apoio, que eu acho de suma importância, tanto na questão de estar passando essa informação, também como na questão de a troca de experiência. Eu acho isso muito válida, porque a questão, não estou sozinha nessa. Tem muitas famílias enfrentando a mesma situação que a minha. Os meus medos, a maioria dos meus medos podem ser pela metade sanados em ver uma mãe relatar como foi o procedimento do filho dela. Então, para me tirar aquele medo total, porque assim, eu como mãe, eu sou uma mãe medrosa. É um medo, na verdade é um medo, né? E assim, aquela informação, você tendo aquele apoio no momento que a criança ali nasceu, né? É muito importante, lógico, porque você naquele momento você se sente só, Isso. né? Se sente só, não sabe onde buscar um apoio, onde buscar um tratamento. E agora, o que eu vou fazer? Por onde começar? Isso, porque assim, na cabeça de uma mãe, o que você, quando você vê seu filho, como você acabou de falar, né, de surpresa ali, nasceu com aquela má formação, e aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou cuidar? Por onde eu vou começar? Porque na cabeça de uma mãe que não conhece, que não tem esse apoio e essa orientação e essas informações, o que acontece? Vai pensar assim, eu tenho que ir para fora, entendeu? Fazer esse tratamento fora. Então, a associação, ela foi criada e voltada justamente para isso, né? Para a gente buscar famílias, né? Crianças que nascem com fissura, né? E para estar dando esse apoio, Adriana. Exatamente. Né? Essa informação. A gente sabe quanto mãe, né? Eu também já tomei um susto 2 vezes em uma criança só.
eu estava em casa, né? Tive o parto normal, tranquilo, fui para casa e recebi visita. Alguém deu um cheirinho nele aqui, encheu de brotoeja e eu fui para o hospital porque estava muito, né? E eu fiquei com medo daquilo ali. E de praxe, eu não sei por que não detectaram ou não me falaram na hora, ou dependeu do profissional. Sei que, como é de praxe, eu vi as batidas do coração. Quando eu retornei com 28 dias que tinha tido bebê, seu filho tem sopro. Pronto, eu perdi o chão. Perdi o chão, que até você saber a gravidade do sopro, né? Porque tem sopro leve, que se fecha com o caminhar da criança. O desenvolvimento da criança. Uhum. E tem sopro que só a cirurgia mesmo. E até eu saber, né? Fazer o exame para saber a gravidade daquele sopro, se era pequeno, se era grande, como é que era aquilo ali. Uma aflição que cria. Uma aflição. E nesse dia eu perdi completamente o chão e meu Deus, o que é que eu vou fazer? Bom, então são esses episódios, né, que nossas mãezinhas de pai passam, né, com a condição de fissura. E a falta da informação é que deixa a gente mais desamparado. Exatamente. Então, a nossa preocupação quanto à associação e estar ali unido nessa união é justamente levar essa informação para que a família não fique achando que aquilo ali é uma tragédia, porque muito se pensa que aquilo ali é uma coisa que aconteceu e vai impactar a família de uma maneira negativa, e não é. O que acontece, o que eu percebi enquanto fui mãe, né, que eu tenho 3 meninos, e só no nascimento do meu segundo filho detectamos 2 coisas, né. Primeiramente foi o sopro cardíaco, depois, logo em seguida, na fase de 1 aninho e meio, que era a época de falar, a gente detectou o autismo. Aí até então tudo bem, como proceder? Sempre é um choque, você está esperando uma criança normal e depois você vai ter que aprender a lidar com aquilo tudo. E se você não tem rede de apoio, como é que fica? É por isso que o trabalho de vocês é tão importante, essa soma de experiência, troca de informação, porque quando a gente está ali, a gente se sente sozinha. Né? E muitas vezes uma questão que eu quero abordar com vocês é a questão da forma com que a gente recebe essa notícia. Há profissionais e profissionais que chegam com você e te abordam de uma forma branda. Beleza, não, você deve fazer isso, vai dar tudo certo, te incentivando, te dão apoio, mas nem todos são assim. Às vezes tem uns que te passam uma mensagem tão abrupta, seca, e ali maneira direta, sem muito rodeio, né? Sem vir ali amaciando pelo menos um pouquinho. Uma sensibilidade. Exato, e às vezes quando a pessoa é uma pessoa muito sensível, você recebe aquela notícia, assim, aquela informação abrupta e você fica ali, nossa, pensando o que é que eu vou fazer, né? A pessoa se trava ali no momento, porque não tem nenhum parâmetro ali, a pessoa até fica você reorganizar o pensamento. Mexeu com pior do que se fosse você. Sim, é teu filho, teu coração fora do peito, né? E ali dói muito mais do que qualquer outra coisa na vida, mexer com o filho da gente, ainda mais envolvendo a questão da saúde. E fala pra gente como é que a associação ela se organiza para atender às demandas da comunidade. Bom, nós, há pouco tempo nós tivemos eleições e formamos agora essa nova gestão e nós estamos com o objetivo de reestruturar, né? O trabalho a gente quer fazer por meio de projeto, até para organizar, né, a nossa atuação e também com o sentido de dar uma maior seriedade ao trabalho, uma organização e uma seriedade maior para o trabalho da associação, né? O projeto é uma forma de organizar. Nós temos um plano de trabalho que a gente elaborou enquanto a gente estava concorrendo, formamos a chapa, fizemos um plano de trabalho, nos reunimos, juntamos todas as nossas ideias de como é que estava a situação atual da associação, como é que nós queremos e o que a gente vai fazer para a associação atuar, né? Então, está tudo dentro de um plano de trabalho. Atualmente, nós temos alguns projetos que já estão, que a gente já executa, né? Com o que te faz sorrir, Unidas pela fissura. Nós temos aí a rede de benefícios que nós estamos montando para levar benefícios para a família, um desconto, ou então
Temos um projeto também de levar para fazer um censo com essa reticência, né? Para a gente dimensionar, a gente estava até ali fora, né, Anne, falando, porque as políticas públicas, elas são feitas com informações. Se você não leva informações, você não consegue construir políticas públicas. E uma delas é com quantitativos, né? Então, a gente precisa saber a quantidade da demanda, né? da demanda, que a gente precisa saber o quantitativo para poder formular ideias. Claro. Atualmente, a gente tem a nossa parceria com o NAFES. A associação nasceu junto com o NAFES, o núcleo de profissionais, que é o núcleo de reabilitação para atendimento à criança com fissura, que fica dentro do Hospital da Criança. Atualmente a gente faz essa parceria, que a gente concentra todas as famílias e direciona para o atendimento lá. Aí depois a gente tem uma parceria com a Smile Tray, né, que é uma ONG internacional, é a maior de referência em questão. Eles trabalham especificamente para pessoa com fissura, e aí eles direcionam recursos e qualificação profissional para os profissionais dentro do NAF, né, para a equipe multidisciplinar, para habilitarem eles a trabalharem com pessoas com fissura. Atualmente é isso, mas a nossa projeção é expandir por meio de projetos. Se a gente vai ter a oportunidade aqui de falar de alguns, porque o caminho é longo, a gente precisa reestruturar a associação, capilarizar nossas ações, dar uma dimensão maior, como é que eu digo, um alavancar, né, sair do nosso ponto de referência, que é Boa Vista, e expandir para o estado todo, né? Então, porque a gente, assim, tenta buscar, né, Adriana, assim, como você mesmo falou, da demanda, né, porque a gente tem os municípios também, exato, né, tem aí, e aí a gente na verdade é muita, como que se diz, Diego? É muita ideia, né? São muitas ideias. Muitas ideias. A gente também tem aí, tá tudo anotado para a gente fazer esses projetos de associação, no caso, ir, né, até os municípios para ter, assim, essas demandas, um ponto, né? Para estar buscando pessoas, trazendo para a cidade, porque, querendo ou não, é uma dificuldade, né? Com certeza. Então, são muitas ideias, assim, e além dessas ideias que a gente precisa se organizar, precisa debater, a gente precisa de parceiros para a gente executar essas ideias e transformar em projeto e executar, lógico, né? Mas a gente já tem alguns projetos que já estão, né? Já são executados, né? Já estão sendo feitos, né? Durante todo o ano, né? E aí a gente... Tem o mês do aniversariante também, a gente faz uma confraternização no mês. Hoje a gente tem aumentado, né, o lapso temporal. De 3 em 3 meses nós juntamos todos os aniversariantes, as criancinhas, fazemos uma festinha, né, uma confraternização e comemoramos. Temos um mês de junho, também a gente faz as nossas ações durante o mês de junho, referente ao dia 24. Assim, para essa nossa gestão, porque a gente tomou posse em maio, está recente. Aí logo quando eu tomei posse junto com a Alane e os demais membros, eu saí de férias, tirei uma férias, aí prolongou um pouquinho mais as coisas, eu já tinha combinado, a minha viagem já estava programada, e não tive como, aí a gente teve alguns percalços para fazer a eleição um pouco antes, aí coincidiu, aí eu saí um pouquinho, passei uns 20 dias fora, e aí para retomar a gente tem que fazer atualizações cadastrais nas instituições bancárias e tudo, no cartório. Então com isso ficou um pouquinho o foco para a parte interna, administrativa, mas para a nossa gestão, para o nosso triênio, a gente quer uma participação colaborativa, participativa. Tanto que quando a gente se reuniu a primeira vez, eu disse, olha, eu não quero, isso tem um trabalho a 4 mãos, eu não gosto nem de falar eu gosto de falar de nós. E nós temos nosso grupo de diretoria e a gente delibera tudo lá. Não tem esse negócio de gente, como você perguntou, o presidente, não, tem a associação. E lá a gente expõe tudo. Conjunto, né? A gente, tudo que acontece, eu Alane, e os outros colegas, né? A gente tem essa preocupação de fazer de maneira
pública mesmo. A gente não tem nada para esconder. Então, quanto transparente, né? É o que a gente quer, entendeu? A gente já bota lá num grupão, que a gente chama de grupão, né? A gente bota todas as informações lá e dá bom dia e fala, olha, hoje a gente está aqui, vamos fazer isso, tem isso aqui. Então, a gente tem organizado o fluxo de comunicação. Aos pouquinhos a gente vai debatendo e diz, olha, a gente sabe que o nosso trabalho é voluntário, não é um trabalho pago, nada. A gente faz por nossa família, por nós e pela família das outras crianças. Então a gente sabe que a gente tem que dividir e conciliar com as nossas outras também. Outras coisas. Então, mas isso aí a gente vai fazendo aos poucos, construindo. Quando muda também de gestão, é bom a gente deixar frisado. Quando muda de gestão, sempre tem aquela animosidade, porque mudou, era outro e tal, mas é natural que ocorra isso, porque vai uma certa disputa, né? Mas a gente está transpassando isso. A gente tem que manter a união. A gente não é para segregar, fazer lado A, lado B, porque tudo agora é assim, né? Tudo é polarizado, tudo é não sei o quê. Não, a gente não tem isso. Deixar bem claro que lá vocês estão para ajudar. Para ajudar a fazer pela causa, não por botar alguém, não, a ideia é a causa, ali a gente tá porque nem lado A, nem lado B, o motivo é focar na frente e ajudar quem precisa. Claro, no caso, isso. As crianças, porque nós temos também os adultos. E lógico que vem com apoio, juntamente com apoio à família. Tinha a família, porque é uma rede ali. Exato. A fissura, ela não atinge só a pessoa com fissura, ela atinge tudo que está em sua volta. Os familiares têm que se conscientizar. Todo mundo então ali está envolvido, né? Então é bom deixar a gente bem claro aqui. É a questão do cuidar de quem cuida, né? Isso, mesmo em você ali acolher todo mundo, porque é como a gente estava comentando, né? A mãe ela fica muito aflita quando se trata do filho, e ainda mais essas questões de saúde, ainda mais a questão da fissura no lábio que precisa de cirurgia, e como você falou, às vezes só uma não adianta, são várias. Né? A criança na trajetória da vida dela, em que ela vai passando as fases de vida, vai precisando. Na verdade, a fissura é um desafio, né? Exato. É um desafio aí por muitos anos. Lani, a forma de você interagir com outras mães, com outros pais que passam pela mesma situação, isso dá como é que eu te digo, um certo alívio, traz um pouco de conforto, essa troca de experiência, já quem não sabia de nada, quem nunca tinha passado pela situação, e para essas mães que já passaram como você acalma mais quem está ali aflito, quem não sabe como proceder, quem não sabe como é que acontece, e está ali totalmente aflita, porque é uma cirurgia. Então, Adriana, diante dessa pergunta que você me fez, eu vou colocar os projetos, né? Que no caso entra esse projeto que eu acabei de falar para você sobre Unidas pela Fissura, né? Ela foi criada por mães, né? Que já passaram, como eu falei, por experiências, né? Lá no comecinho, como eu já passei, hoje o meu tem 11 anos, a outra mãe que tem aí uma moça já de 18 anos, a Beli tem? 18 anos. 18 anos, e tem outras aí começando com 15, agora, assim, então são mães assim que já passaram por cada etapa, né? E assim, o projeto foi criado dentro do hospital, ele atua dentro do hospital. Todas as terças-feiras, né, existe uma cirurgia. Às vezes são 2 cirurgias feitas todas as terças no Hospital da Criança. Então, ali tem ali o pré, né? O pré-operatório, ali você fica ali naquela sala de espera, né? Então, o projeto foi feito exatamente para isso, para você dar apoio, né? Orientação, informação no pré e no pós. Você está ali atuando, dando uma palavra de apoio para aquela mãezinha ali que está aflita, né? Porque assim, eu já passei por isso, né? Já passei por 5 procedimentos, então eu sei como é. No momento que você entrega seu filho ali para o profissional que vai pegar e ele te olha assim, sabe? O seu coração vai junto. Então, nossa, assim, eu sei como é e você fica ali só. Então, assim, esse projeto foi feito, né, exatamente para isso, para estar dando apoio. Naquele momento que a criança entra para o centro cirúrgico,
a gente entra em ação, fica ali conversando, até para passar o tempo, né? Ali, distrair a cabeça, né? Distrair. A mãe às vezes vem com um monte de dúvidas Sim, e as meninas já têm essa experiência. Não, calma, exato. mãezinha, Vai dar tudo certo. vai dar tudo certo, vai ser Exatamente. assim, o médico vai vir aqui Então, e tal. assim, acalmar ali, né? Uhum. E passar ali as informações como deve ser cuidado para ter um bom... Pós-cirúrgico. Um bom pós-cirúrgico, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter, Adriana, um cuidado bem, né? Para ter ali um resultado excelente, né? Exato. É uma cirurgia muito... Não é uma cirurgia simples, né? É bem delicada. É bem delicada. Às vezes tem que fazer os enxertos, tirar de um lugar e botar em outro. Então, é uma criança, às vezes logo depois que nasce, é colocado umas talinhas para a criança não ficar mexendo na boca. A gente também tem esse projeto de produzir essas talinhas. Exatamente. Então, as meninas, elas orientam a mãezinha todo nesse processo, De né? cuidados, De né? cuidado, desde o amparo do emocional até os macetes que a gente diz assim, eu fiz assim, olha, cuida, faz assim que é legal, bota assim um algodãozinho, um esparadrapo assim que fica mais confortável, né? Então tem tudo isso que orbita aí nesse projeto que faz com que as mães fiquem mais aliviadas. E dentro do grupo, né, do grupão que a gente fala de famílias, Adriana, sempre tem ali, às vezes as mães participam, eu tenho uma talinha aqui para doar, aí ali tem um leite, tem uma forma, e assim, essa troca de experiência é muito bom. Então, isso é gratificante, lógico, né? Quando você vai ali, faz o seu papel e vê aí depois, a gente tá ali mesmo, entrando em contato com a mãezinha, aí como é que tá, sabe? E a mãe retorna para mim perguntando, Lani, o que é que eu faço? Aí eu, calma, não é assim, faz parte. Vai acalmando. Vai acalmando. Aí eu disse, olha, qualquer coisa, a gente volta no hospital. Então, assim, a gente deixa vamos dizer assim, dá aquele apoio, né? Aquele suporte para que a mãe, assim, qualquer coisa, tá entrando em contato com a gente, né? E o papel da associação é esse, né? Levar informação e trazer, né, também. E aquela mãezinha ali que passou por essa experiência já vai ajudar uma outra, né? Exato. Aquela então, que já está mais longa na caminhada, tipo você, sim, né? Já enfrentou 11 cirurgias, né? 5. Ele tem 11 anos. Ele tem 11 anos, eu troquei. Isso. Pois é. E aí você já vai acalmando as que estão ali começando. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu, como mãe atípica, né, pergunto a vocês, de que forma a associação ela atua na conscientização e também na inclusão social das pessoas com fissura lábio-palatina, porque a gente sabe que tudo que vem diferente sofre uma diferença da sociedade, sofre um certo tipo de rejeição ou preconceito. A gente sente muito isso. De que forma a associação vem trabalhando essas questões para inserir na sociedade de forma branda e até uma forma de orientar essa família? Então, né? que vai vir por esse enfrentamento pela frente. Como você fez a pergunta, né, como que a associação trabalha, eu falei do hospital que tem esse projeto. Então, tem mais esse outro projeto, maravilha, né? De ir nas escolas. O que te faz feliz é o nome do projeto. O que te faz sorrir. Sorrir, perdão. É o que te faz sorrir. Faz sorrir, né? Então, esse projeto ele foi feito para ser executado na semana da conscientização, porque a conscientização nacional da fissura lábio-palatina, ela é comemorada dia 24 de junho. Então, a associação ela trabalha uma semana de conscientização. E esse projeto ele foi feito, né, para executar nessa campanha, nessa ação do dia 24. Então, é levada informações para as escolas e o Diego já teve o prazer de participar, né, esse ano. Esse ano. Né? Só para complementar aqui a vice, minha colega Lani, a gente estendeu esse ano, a gente fez não só a semana, a gente foi, né? A gente geralmente é só a semana, mas esse ano a gente estendeu o mês todo. Foi. A gente ofereceu para os pais, caso os pais sentissem a necessidade, porque é uma das coisas que acontece muito.
como foi feito aí na pergunta, a questão da conscientização. E a gente sabe que começa lá na escola, lá na ponta, lá na frente que a gente encontra a porta para poder levar a informação adequada para desde o início a criança já nascer e levar com ela, carregar com ela essa informação de que tem que ter empatia, tem que entender que aquilo é uma condição e que não há nada que possa interferir na amizade ou então no convívio social. E eu acho que ali a escola nós achamos que a escola é o ponto vital para que a gente possa levar isso à conscientização. Tanto que as criancinhas já chegam em casa com o pai, hoje teve reunião, coleguinha lá, poxa, foi e falou sobre isso e foi muito legal e tal. A gente, como é que funciona então, na prática? A gente faz o anúncio no grupão, que a gente chama de grupão. A gente faz o anúncio no grupão, pais e mães, estamos no mês de conscientização, dia 24. Se você achar que é pertinente a sua escola ter a visita da associação e nós vamos levar os profissionais para conversar com as crianças a respeito, se na sua escola do seu filho é preciso ter essa conscientização, falar sobre o bullying, sensibilidade, empatia, inclusão. Então, todos esses temas são abordados. Abrangendo outras partes também. Porque a escola, hoje, tem muitos autistas. Muitos de todas as formas. Então, já que vão levando esse tema, inclusão, para falar sobre a fissura lábio-palatino, aborda, lógico que vai entrar as outras causas. E é muito importante começar mesmo da escola essa questão da conscientização. Mas também frisando que a gente, como pais, a gente deve já ensinar os nossos filhos a conviver com a diferença. Que a diferença também é normal. A criança não pediu para nascer com aquela condição e nós temos que formar os nossos futuros cidadãos a respeitar o próximo, né? A aceitar as diferenças e sempre dizer, e se fosse você? Né? Você não gostaria que o coleguinha se afastasse, que o coleguinha não fosse seu amigo porque você é assim, assim, assim. E explicar. Eu converso muito com meu filho e eu falo sempre essas questões. Mamãe, na minha sala tem fulaninho que é autista, na minha sala tem fulaninha que não fala, na minha sala tem fulaninho que não enxerga. Eu disse, o que é que a gente faz? O que eu te ensinei? Quando a pessoa é diferente, vem um pouquinho diferente da gente, ela vem faltando aquela condição dela ali que ela não tem. O que a gente faz, filho? A gente ajuda, mãe. Eu disse isso, a gente ajuda. Bom, e os profissionais, eles usam essa linguagem. A gente também tem que equalizar a linguagem. Então, nós temos profissionais lá dentro do NAF, e eles estão eles adaptam a linguagem. É uma coisa muito legal, porque as crianças, elas são muito participativas. Sim. Elas interagem, e perguntam. Elas absorvem tudo. Então, assim, a gente faz a engenaria reversa da coisa. Isso. É muito importante que os pais, assim, e a gente deixa o recado aqui, porque os pais deixam... Tem que partir da família. Isso. Mas a gente entende que... E a escola dá formação continuada. Dá formação. E é interessante porque a gente faz isso de uma maneira inversa, porque às vezes a criança toca o pai e a mãezinha nesse sentido, também. Porque chega lá, olha, o pai hoje, mãe, falou sobre isso, falou sobre... entra a diversidade, porque lógico. Além da pessoa com fissura, na escola também tem um coleguinha que é autista, como você disse, e assim, consequentemente atinge a todos. E aí a criança chega lá, a gente faz um calendário no mês, a gente vai lá no hospital da criança, oficia, né? Manda um ofício e diz... nós solicitamos a participação de profissionais e eles todos são enganjados. O Dr. Breves, a doutora Sandra, e aí a gente vai ter que nominar aqui, né? O Dr. André, que é o coordenador do NAFES. Temos os aqui, eu vou ter um cuidado para ter que nominar todos, mas é uma equipe maravilhosa que tem lá e que se disponibilizam no mês e eles vão lá e dizem, não, esse dia eu vou, aí a gente combina com o pessoal, porque a escola municipal ela tem uma certa autonomia, nesse sentido eles podem, aí a gente oficia, a mãezinha são as que mais procuram, né? Mãe, eu quero na minha escola e tal, na escola do meu filho, porque ele tá passando por isso e tal, e aí o que a gente faz? Tem um detalhezinho que a gente toma um cuidado, tipo, chamar a criancinha para estar lá na frente, né? Porque isso é importante na interação social. Na interação social isso faz muito sentido.
Porque as outras crianças veem, poxa, ele tá ali, um lugar importante ali, entendeu? Isso toca. A gente parece que não enxerga isso, mas é importante ver isso. Porque aí toca os coleguinhas, aí cria uma... Exatamente. Até essa questão de estar barrando o bullying. Barrando o bullying, e hoje está muito em alta. Infelizmente, por mais que escolas conversem sobre esse assunto, por mais que os professores estejam ali em alerta, mas sempre tem. Criança é criança, adolescente é adolescente. Então, sempre vai ter ali... Não dosam, ainda não tem aquele filtro, né? E aí, às vezes, passa. Principalmente na fase de adolescente, né? O meu tem 11 anos, mas graças a Deus, assim, ele nunca chegou em casa relatando, assim, algo que ele passou. Até porque eu conto, ele sabe, eu até pedi para ele vir, mas ele não quis vir, que ele ia sair com o pai. Então, assim, ele sabe contar a história dele do começo, né, do dia que ele nasceu até os dias atuais. Porque, assim, o projeto ele foi feito por várias mães estarem relatando essa questão do bullying, né? Uhum. Então, a gente entrou, assim, né? Não, vamos fazer um projeto de conscientização. Às vezes, até um educador, Adriana, ele não sabe lidar com essa situação, né? Eu vou contar um episódio que aconteceu com ele, com o Davi. Não foi com os coleguinhas, foi com um profissional. Já passei por isso. Sim, você sabe como que é, né? Então, assim, ele chegou em casa e disse assim, eu acho que ele estava doido para chegar em casa para me contar, né? Porque, assim, ele é acompanhado por fonoaudiólogo desde um ano e meio, que foi a cirurgia de palato que ele fez. Então, o cirurgião já encaminhou ele pro fono, né? Uhum. Então, ele fez. E ele tinha, uns 8 anos, por aí. E ele chegou em casa e disse assim, mãe... Aí ele falou assim, aconteceu... Aí eu já fiquei logo preocupada, assim, de ter passado por bullying, chamado ele. Por que seu nariz... Já se deu o alerta automático. Então, existe essa questão de... por que seu nariz é assim? Porque alguns, né, tem o narizinho torto, né? Tem aquela cicatriz, né? A marquinha que a gente chama marquinha da superação. E aí eu falei assim, o que foi? Ele disse, não, eu tava lá de cabeça baixa, pedi para ir no banheiro. Aí, mas assim, sempre eu fui na escola, sempre falei, né? Sempre presente, sempre, né? Presente sobre, assim, porque vira e mexe, eles passam um mês sem ir na escola por conta dos procedimentos, então tem que ficar ausente. E a professora a professora titular sabia dessa situação. E aconteceu algo com ela, né? E ela teve que ficar fora da escola, então foi uma professora substituta. E ele disse que estava lá com a cabecinha baixa, que ela pediu para todo mundo baixar a cabeça, né? Momento de todo mundo ficar em silêncio, ele ficou. Aí ele disse que pediu para ir ao banheiro. Ele disse que pediu para ir 3 vezes ao banheiro. E ela não deu muita atenção. Aí ele se levantou e foi lá na mesa dela e disse assim, professora, eu queria ir no banheiro. Ela falou assim, o que você está falando? Não estou entendendo. Você está precisando de um fonoaudiólogo. Então, tipo assim, aquilo ali foi lá no fundo. Então, quando ele me falou isso, me tocou lá, tipo assim, é como se jogasse um balde de água. Aí foi e falou assim, eu sou acompanhado por um fonoaudiólogo. Então, tipo assim, ele... Como se jogasse um balde de água fria num trabalho que vem sendo construído. E aí, então, ele viu ali que não está servindo de nada. Como se não estivesse dando resultado, né? Houve ali uma desconstrução. Entendeu? Como é que não ficou a cabecinha dele? Pois é, então... Ainda bem que ele te falou. Falou. E aí eu falei pra ele, não, porque na época da pandemia eles usavam máscara, né? Sim. Aí eu falei assim, pode ter sido por conta da tua máscara, né? Que fica abafada. E fui ali conversando. Aí no outro dia eu fui lá na escola, conversei, né? Aí a gestora disse que não era professora dele, que era uma substituta, mas que ela iria conversar com ela, né? Então, assim, aí eu fiquei, sabe, o coração fica ali chorando por dentro. Aí angustiada. Angustiada. Cheguei, porque a gente, como mãe, pensa, meu Deus, é o lugar que ele tem para ir. A escola. E o professor, eles têm como segundo apoio, né? Tem os pais. Referência. Né? Então, ela falar aquilo ali para ele foi como se, né? Então... Exatamente. Então, esse projeto, então, foi mais para isso, né? Foi criado essa justamente... orientação, esse acompanhamento, né? Então, assim, o que eu falei assim, quando eu fui atrás? Eu disse, ela poderia ter chegado para mim, ter falado, olha, ele está fazendo acompanhamento, não ter falado diretamente para ele,
não é? Então, Exatamente. Assim, falar assim, né, eu não entendi, ele está fazendo algum acompanhamento, vi que ele, né, nasceu até com porque fissura. Muitas vezes, dependendo da idade que eles estão, eles não respondem por ele. Nós somos os tutores. Nem compreende o sentido nem daquilo. Compreende, E às vezes verdade. você cria seu filho ali, muitas vezes, eu falo isso por mim, eu crio numa redoma, eu não deixo, não é por nada, o mundo está tão perigoso. E o máximo que eu puder não tirar o olho em cima, muitas vezes, já peguei chamada de psicólogo, do exagero, né? Do exagero, né? Sabe disso. Da superproteção. Eu disse, não, mas é uma condição que a isso. gente cria quanto mãe especial. Você cria uma capa protetora e você triplica aquilo ali. É aquela questão, né, Adriana? Fale comigo, mas não fale com ele. Exatamente. Né? A gente vira uma leoa, né? Vira. Me aconteceu também, eu acredito que seja mais ou menos na faixa etária que seu filho passou por essa situação. Meu filho já autista, sempre essa questão de dificuldade com o cuidador na escola. Sim. E a maioria dos cuidadores não são professores quando está lá no ensino infantil, lá do início, e são pessoas muitas vezes que estão ali apenas pelo emprego, mas não têm uma mínima capacitação para lidar com as crianças de necessidades especiais. Então, o que aconteceu? Nesse caso, não foi nem a cuidadora que nesse dia não veio. Eu fui levar meu filho para a escola e simplesmente a professora não recebeu ele porque a cuidadora não estava. Ela não recebeu meu filho. O receio, um medo, né, que causa no próprio profissional, né? Você percebe ali de cara o quê? Um despreparo, uma falta de empatia, uma falta de respeito com a mãe, uma falta de respeito com a criança, um preconceito, uma exclusão ali na cara de pau. Então eu só me retirei com meu filho e fui na direção da escola e falei, a professora se negou a recebê-lo na sala porque não tem cuidador. E ela disse que a sala tem muita criança que ela não iria dar conta dele lá. Simples assim. Então isso pra gente, quanto mãe que já passou por essas determinadas situações, gente, isso dói lá na alma. Né? Você sofrer ali um preconceito... Logo, eu não gosto de briga, eu sou aquela pessoa pacífica, gosto da conversa, eu corro de uma briga, mas quando se trata de um filho seu, nossa, tem horas assim que as coisas são tão absurdas e na sua frente que não tem como. E outra, a gente tem que também lidar de maneira no mesmo nível às vezes. Exato. Né? E não querendo dizer que jamais use de algum tipo de violência, mas a gente tem que subir o tom também para que poder cessar essa... Porque a gente chama de agressão, isso também é uma forma de agressão, de exclusão. Exato. E às vezes a gente precisa também subir um pouquinho do tom para poder impor que é um direito, a pessoa tem que ter ali aquele espaço protegido, tem que ter aquelas condições, e aí o que a gente percebe? Vezes, se os pais não fazem isso valer, eles vão deixando de lado. O que a gente enxerga aqui como associação é que falta muito. A gente sabe que a gente sempre tem um ditado comum que a gente fala que os recursos são finitos e as demandas são infinitas. Mas a gente já tem diagnóstico, a gente consegue identificar, tem diagnóstico, a gente consegue saber as demandas, e o poder público, ele vai levando isso assim de uma maneira, vai só para toquentizar, que a gente chama, só toquentizar o que é só para ter tipo um ali, não precisa ter um profissional, um cuidador, bota só um, pronto, já atendeu a demanda, já tem lá, mas não se preocupa com o que aquilo envolve, se não tem um que pode substituir, se a demanda é pouco, se é muito, ali, sabe, regular a coisa de uma maneira que seja atendida de maneira pelo menos mínima, porque não tem um mínimo, a verdade seja dita. Tem. A inclusão não olha, funciona. A gente pode dizer, são poucos os profissionais que fazem a diferença. São pouquíssimos. E assim, não tem aquela qualificação, pelo menos para saber que há tem que ter essas inclusões. E não se vê, a nossa tecla que a gente bate é uma dessas, é saber que... A realidade, Diego, vamos ser mais amplos, o mundo não está preparado para a gente. Ainda estamos a passos lentos, né? A questão das pessoas saberem lidar com a inclusão. E é um paradoxo, né? Porque tem tanta tecnologia, tem tanto estudo, tem tanta... Né? Mas é aquela coisa, não é comigo, é com você. É tipo assim, o problema é seu. Mas não é bem assim. A gente, quanto sociedade, a gente deve sim. Que ser humano sou eu se eu não me importar com a dor do outro, né? Se aquela dor do outro que você está sofrendo não me toca, que tipo de ser humano sou eu?
uma pedra de gelo, uma pedra. Hoje a gente tem que respeitar. Eu não preciso ter uma pessoa especial na minha família para me comover com o outro. Sim, tem que se conscientizar a si mesmo, tem que se né? conscientizar, tá? Você não tem, mas se coloca no lugar. O que essa família passa? O que essa família vem enfrentando? O que essa criança, esse adolescente está passando, enfrentando, por ter vindo, né? Eu conheço uma criança que veio cadeirante, tem vários outros problemas, mas ele é muito consciente. E ele sofre de depressão pela questão de ele não se aceitar ser daquele jeito. E ele tem uma mãe incrível. Ele tem uma mãe incrível que é cuidadora também. E o horário de trabalho dela. E ela sofre muito com a questão dele sofrer. E ele não sofre bullying. Não sofre, porque o cuidado ali é extremo por conta da depressão e a escola onde recebe ele sempre tomou muito cuidado. É tanto que eu tive referência para colocar já o meu filho lá, porque eu gostei muito. Foi uma das escolas aqui, pública, que os profissionais de lá fazem a diferença em relação a crianças com necessidades especiais. Inclusive, lá tem uma sala multifuncional que tem uma professora da parte da manhã incrível. Ela não tem ninguém especial na família, ela simplesmente faz porque ama e gosta, abraçou a causa e se identifica, e ela disse que não larga aquela escola, porque vê certas outras, nenhum lugar é perfeito, não larga por causa dos autistas dela. Ai, que legal. Muito bom. Isso tinha que ser compartilhado. Isso dá. Essa coisa, eu já trouxe ela aqui. Não, eu digo assim, a gente, são coisas e, assim, pessoas. São o lado bom. É o lado bom que faz com que a gente também faz a diferença e a gente, dá esperança. Dá esperança, justamente. Era a palavra que eu queria buscar. Assim, proliferar isso aí, porque a gente vê tão pouco, a gente só vê coisa ruim. Exato. Quando a gente vê tantos depoimentos ruins, mas... a gente vê tanta negatividade. Eu, por exemplo, nessa minha caminhada, o meu filho está com 16 anos, eu vi muita coisa negativa. A princípio, paguei escola particular achando que seria muito mais bem tratado. Foi totalmente o contrário. Eu sofri um bullying daqueles com ele. Chegou uma mãe comigo e disse, teu filho está atrapalhando a sala todinha. Eu disse para isso, ele tem uma professora cuidadora. Tá se reunindo uma turma de mães para falar com você, para ver se você tira o seu filho. Eu disse, olha, eu não sei com que absurdo. Que coisa você passou na sua cara aí para ter vindo coragem de falar isso para mim na minha frente. Porque o tanto que eu pago aqui, me esforço para pagar essa escola, para dar conforto ao meu filho, é o tanto que você paga também. O direito que o seu filho tem de estar aqui, o meu também tem. E mais ainda porque o meu tem necessidades especiais. Por isso eu me esforço tanto para pagar aqui. E diga para suas colegas mães preconceituosas que engulam o preconceito delas. A gente via nas próprias crianças a questão do lidar com o coleguinha na sala. O próprio preconceito já implantado pela própria família. Ela absorve aquilo da própria família. A gente costuma muito dizer, a criança não nasce preconceituosa. Ela é uma esponjinha. Muitas vezes ela observa aquilo nos pais, em determinados pais. Não estou generalizando, tem muita gente bacana, como também tem muita gente que não tem um pingo de empatia. E é isso, essas questões que a gente traz aqui para a nossa mesa de conversa, né? Para que as pessoas saibam os tipos de coisas que acontecem com as famílias atípicas, né? E quem vivencia isso na pele. Isso magoa uma mãe 2 vezes. Porque tá magoando o teu filho, tá te magoando 2 vezes. Né? E a gente não quer ver o nosso filho sofrer. Em hipótese nenhuma. A gente já viu. É como a gente fala do exagero, Exato. Mas é porque o mundo é assim. A gente não pode descansar um instante que vem ali um preconceito avassalador. Exatamente. E destrói tudo aquilo que você vem construindo com seu filho ou filha, para que ele cresça, né, legal, consciente de si. Isso vem mudando, mas a passos lentos. Muito lento. Porque antigamente todas as crianças que tinham alguma dificuldade na vida, alguma síndrome, eram rejeitadas de uma maneira total. E vamos usar o termo correto que era chamado antigamente, era chamado de doido. Sim, e não diferenciava não. Tanto que a gente tinha aquelas coisas absurdas que eram aqueles manicômios, que qualquer coisa que você tinha de diferente era colocado ali naquela situação. Exatamente, não muito atrás, para quem estudou enfermagem, para quem é médico, para quem é técnico de enfermagem, que assistiu o documentário Holocausto Brasileiro, é chocante aquilo ali. Sim, até Exato. 1960, Exato. Por aí, né? Tinha aquele não tá perderam muita gente, morreu ali, né? Nossa, todo tipo de pessoa passava ali, era assim uma coisa desumana, morreram muitas
pessoas, falta de higiene, insalubre. E até hoje tem os resquícios, né? Tem, a gente vê, porque sim. tem muito... não teve Alguns- muito tempo, teve o primeiro seminário aqui no Tribunal de Justiça, eu participei, e ainda há resquício disso. Sim. As pessoas não sabem lidar com a questão de sanidade, e aí qualquer coisa que saia fora Tudo que se referia... do padrão, Exatamente, já jogava já lá. colar, né? Jogava lá como animais. Com animais, é. Infelizmente, essa é a realidade. Mudou. Hoje dá-se nome a cada síndrome, a cada necessidade especial, a cada condição que a criança vem. Mas que precisamos de mais empatia e respeito, Com precisamos. certeza. Eu acho que é o que falta, porque Precisamos, conhecimento já tem muito, Adriana. Exato. Já se tem muito conhecimento produzido, mas não se tem a empatia no mesmo nível do conhecimento. Porque tem muita gente, o que eu noto nessa minha caminhada é que tem muitas pessoas que às vezes tem que passar pela situação para poder ter empatia. Mas como eu digo, não precisa você ter um na família, basta respeitar o próximo. Claro. Né? É aquela questão, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Não atrapalha, né? E ensinar os de casa que ser diferente é normal e nós devemos respeitar todas as formas de vida. Bom, eu particularmente, eu nem gosto de falar que é diferente. Tem a condição, cada pessoa tem uma condição. Exato. Eu acho que quando a gente fala diferente, eu tenho uma sensação de que já cria uma exclusão. Posso estar errado, não sou especialista, nem questão de semântica das palavras, mas assim, eu pelo menos tenho esse sentimento, que quando a gente fala, é diferente, eu já parece que está causando uma... Usa uma palavra mais suave, né? Vê com uma condição. Vê com uma condição. Pode não ser certo, não eu sei uso mais, muito, né? sabe o que? Limitação. Pelo menos para o meu filho. Vem com determinadas limitações, né? O meu é resistente a toque, tem hipersensibilidade auditiva, esses barulhos. E hoje, uma dificuldade que a gente enfrenta ele se desregula com esses barulhos de moto, o pessoal tira o silenciador. Sim. E isso, várias mães já relataram a mesma dificuldade. E a pessoa, não tenho em casa, não estou passando por isso, então vou fazer barulho na rua, e o problema é seu. Não sabe como é que fica aquela criança ali se debatendo em casa, quando ouve aquele barulho que ele pensa que o mundo está se acabando. É mais ou menos isso. E fala pra gente agora aqui, vamos voltar, como é que a associação apoia as famílias, né, além do atendimento médico e cirúrgico também, né, que vem com todos esses projetos, como você já relatou aqui. Alguns deles, né? Alguns, né, porque são muitos os projetos, né? Vocês também vêm anotando as demandas para que futuramente possa botar em prática, né? É isso. Pelos relatos, pelas necessidades que vêm no dia a dia das mães, né? Por essa troca de experiência, o que vocês vêm vivenciando nessa caminhada, né? E qual é a maior dificuldade, gente, hoje? Adriana, a nossa maior dificuldade hoje em dia é a questão dos recursos. Como na maioria das organizações do terceiro setor, a gente também não escapa. É a questão dos recursos. Nós ali trabalhamos de maneira voluntária, nossos recursos são sempre provenientes dos próprios associados, então a nossa maior dificuldade é a questão dos recursos para poder fazer os projetos funcionarem. No caso, precisa de mais apoio, né? Mais apoio, parcerias, parceria, parceiros, né? As parcerias, como é que eu disse, eu entrei agora nessa gestão e a minha experiência, a especialidade é dentro de gestão de terceiro setor. Eu sempre entendi que é por questão de recurso. E os recursos só vêm por meio de projetos. Se a gente não organizar a casa para fazer projetos, para poder angariar recursos, a gente não faz o nosso objetivo. A gente não alcança o nosso objetivo. Então, nossos esforços agora é para que a gente possa submeter projetos, apresentar as nossas ideias, formular elas dentro de um projeto, para ir botar mesmo debaixo do braço, chegar lá na instituição, olha, a gente tem esse projeto aqui porque a gente precisa disso, porque a demanda é essa, e a gente pode fazer assim, a gente não vai chegar só com o problema, a gente vai chegar com a solução também, né? Propondo soluções. Está acontecendo isso, o projeto é para isso, para resolver isso, e a gente precisa disso. Topa? Né? É mais ou menos esse percurso. Então a nossa maior dificuldade é na questão dos recursos para a execução de projetos. Exato. Né? Quem pode estar ajudando, né? E aonde procurar vocês? Se de repente alguém que está nos ouvindo agora e compartilhar essa informação com quem pode estar trazendo essa ajuda para vocês, esse apoio a mais, né?
como é que entra em contato com a associação, onde encontra vocês, tem a rede social, um telefone onde possa entrar em contato, e quem se interessar por ajudar, vocês estão abertos aí a mais mão amiga, Claro, né? A mais ajuda. Sempre, né, Adriana? A gente sempre está... Bom, assim, bom deixar claro, né, Adriana? Sim. E para o público, para Claro. todo mundo que está nos assistindo, que a gente está de braços abertos. A gente é uma comunidade. Então, a gente não falou de recursos, mas assim, nosso trabalho ali às vezes é só o apoio é só o mesmo. intelectual, é só o teu conhecimento empírico ou acadêmico que você tem, aí você leva para dentro da associação. Exato. Então, a primeira condição é essa, que quem quiser participar não precisa chegar não, eu vou participar porque eu vou dar isso aqui. Não, se você, da sua família, tem alguém ou um conhecido que tem uma pessoa com fissura, busque a associação, entre nessa comunidade para você sentir pertencimento, você sentir amparado, um norte para de repente aumentar a sua rede de apoio e você saber onde buscar. O primeiro ponto é esse, além de qualquer coisa, ajuda mútua. Ajuda mútua. Você ali está compartilhando, as mãezinhas ficam conversando dentro do grupo, uma isso ajuda mostra, muito, olha, viu? eu tenho aqui uma talinha, tenho uma roupinha, tenho uma fórmula, um leitezinho que tem as formulazinhas, né? Sim. Então, é um dos projetos que a gente tem, que é em parceria da Smile, que ainda estamos em continuidade, que é o fornecimento, abrindo parênteses aqui, né? Um fornecimento dessas formulazinhas nutricionais. Bom, o primeiro ponto é esse. E se a pessoa quiser ajudar, voluntariar e também fazer doação, a gente tem aí as nossas redes sociais, que é a amazonfi.rr, amazonfi.rr, Amazonfir, né? AMAZONFIS, né? Amazonfir, perdão, no final é o R, Amazonfir, né? .rr é nossa rede social, que é a que a gente mais fica atuando ali para propagar nossas ações. Nós temos o telefone hoje, atualmente, por causa da transição, a gente interrompeu o atendimento de um telefone que estava em uso, e aí, por questões administrativas, a gente tem usado os nossos, os nossos pessoais, por enquanto, até a gente organizar a casa. Falta pouco, a gente já fez muita coisa, mas a gente tem usado os nossos telefones. Tem o meu, né, que é o 95 99172 7171, e tem também o da Lani, se deixar também, porque a Lani ficou com vice, ela ficou responsável pela comunicação, né? Então as demandas vão chegando lá no grupo e ela vai respondendo a mãezinha, direcionando a mãe, hoje como é que vai ser, se tem, como é que a gente faz isso? Então todas as demandas ela vai organizar a comunicação, né? Então ela pega, vai respondendo, orientando, dando direcionamento, né? Então outras mãezinhas também participam, respondem lá. Assim, o que a gente, né, consegue resolver ali, de imediato a gente vai resolvendo, às vezes vai chegando as demandas, né, ali pra gente estar encaminhando ali para, né, pro núcleo. E aí pode também estar entrando em contato comigo, que é o telefone é 9146-7549. Certo. E vocês recebem aí apoio da comunidade voluntário, fora esse convite que a gente já fez? E de que forma isso acontece? Bom, se a gente está recebendo ou se a gente... Se está recebendo no momento, né? Que a gente já fez o convite para quem queira se achegar. O que a gente tem é dos próprios associados, que já estão inseridos dentro da associação. A gente mesmo se ajuda, né? A gente mesmo tira do nosso próprio bolso e vai tocando, né? Nós temos a nossa parceria com a Smile Tray, eles também transferem recursos com os projetos que são executados dentro do núcleo, lá do núcleo do NARFES. Vamos supor, vou explicar para entender melhor. Os recursos vêm direcionados para comprar insumos para serem feitas as cirurgias, que é as pinças, luva, tudo que é preciso para fazer a cirurgia para a pessoa com fissura. E ele também direcionam recursos para a gente, para o profissional que está dentro do núcleo, para ele se profissionalizar, né? Para ter aquela habilitação para
trabalhar com pessoas com fissura. A gente já tem essas parcerias atualmente. Mas de então, assim, a gente usa nossos próprios recursos. E aí o parceiro, né, no caso, o Hospital da Criança, que está ali, né? Isso, o Hospital da Criança. Disponibilizando o centro cirúrgico ali, a parte da internação, né, os cuidados. Isso foi estabelecido por portaria, né? Foi feito um termo, não, na verdade eu ainda estou estudando para saber como é que foi feito esse vínculo, né? Ente público, ente privado, mas até então eu até o que entendo deve ter algum termo assinado e que se estabeleceu, foi criado um NARFES, esse núcleo, uma portaria que criou o NARFES junto com a parceria da Smile na época, acho que foi em 2019, isso foi, né, Elaine? Pronto, então é essa que nós temos atualmente. Mas a nossa ideia é expandir, porque nós temos um universo. O que nós queremos é expandir, fazer outras parcerias equivalentes, né? Para trazer mais qualificação para os profissionais, elevar para o nível estadual, porque eu vou chegar aqui num ponto que é preciso ser tocado, né? Que a gente falou lá fora e a gente precisa chegar nesse ponto, que o atendimento só é na infância. Então, a criança, o processo, o desenvolvimento de acompanhamento, ele se estende até 20 anos, ou a vida toda, dependendo da complexidade. Então, o que acontece hoje em dia? Nós temos o atendimento, essa parceria com a prefeitura, por meio do hospital, dentro do NARFES, só que vai só para as crianças, até 16 anos. E isso é interrompido depois. Então, fica desassistida. Sempre pensando ali no início, né? No início, mas quando chega naquela fase da adolescência adiante muito pouco se pensa, né? Não é muito diferente quando se trata também do autismo. Isso, então, porque o que acontece? Hoje a gente, por coincidência, há pouco tempo, agora foi promulgada a 15133, né, de 2025. Que obriga o atendimento à pessoa com fissura, né, na integralidade, né, todo o processo. Porque antes o que fazia? A criança, pelo menos aqui, pra gente, que graças a Deus nós temos esse núcleo, tem uma equipe multidisciplinar com os profissionais, sabe? Ali é impagável o trabalho que aquele pessoal faz ali, Adriana. E a gente a gente tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas das pessoas que estão lá se propondo pelas pessoas com fissura, nossa, aquilo ali é impagável o que eles fazem, né? Então a gente precisa também falar sobre isso. Mas assim, a gente vai se empolgando, mas vai perdendo o fio da meada. Mas a gente tem esse atendimento só até a infância. E aí, com a promulgada essa lei, a gente tem o Estado, né, tem a obrigatoriedade de oferecer isso de maneira centralizada. Porque o que acontecia? Aqui, vamos dar um exemplo daqui. Em Roraima, tem um NARFES, trata até os 16 anos, depois fica desassistido. Aí, o atendimento, o SUS atende, mas de maneira pontual, específica. Não, ele está precisando agora de um fonoaudiólogo. Aí, pronto, beleza, ele vai no fonoaudiólogo, mas não é organizado, não é direcionado, multidisciplinar. Na verdade, não é aquele profissional especializado. Não é o profissional especializado. Então, o que acontece? Onde tem esse atendimento especializado? Lá no sul, que é em Bauru, que nós temos lá o hospital, né, de reabilitação, que é chamado de Centrinho, que é dentro da universidade, na universidade em São Paulo. Fica em Bauru, que a gente chama de Centrinho. E ali é o único lugar referência, então a família tem que sair daqui quando não consegue. Hoje, graças a Deus, nós temos um atendimento num nível elevado, mas quando não, em caso específico, tem que ir para lá, né? Mas aí a gente precisa elevar esse atendimento. E e aí a gente já abre um ponto e que vai ficar, isso aqui vai ficar público, então, para que já desperte. O Estado também tem que se manifestar núcleo, agora, né? Tem um núcleo estadual dentro do Estado, a nível estadual, né? Para fazer esse atendimento específico para a pessoa com fissura. É específico, porque tem que ter, olha o que acontece. Tem que ter essa continuidade. Tem que ter, não adianta parar. Não adianta, assim, em outros centros
outros centros, outras cidades, o atendimento é assim, aqui tem um profissional, o outro tem lá não sei aonde, eu tenho que não. Isso acaba com a pessoa já é difícil conseguir. Exatamente. E quando consegue é assim, fragmentado. Então, a ideia é você também ter um núcleo estadual. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente quer levar. A gente fala a mesma língua, né? Em situações diferentes. Aí, no caso, fica rodando, né? Vai pro canto. Então, tendo esse núcleo dentro do estado para dar continuidade, porque daí terminou o tratamento até os 16 anos, então ele já é encaminhado diretamente pro núcleo no estado, né? No caso, essa família não tem condições de ir. Tem o TFD para essas famílias quando a situação é mais crítica, que precisa realmente ela ir para fora do estado? Tem sim, Adriana, tem sim, mas assim, ultimamente, assim, no caso só se for, como você fala, no caso tem a fissura... Extremo caso. Extremo, complexo. Bem complexo, né? com alguma síndrome, acompanhada de alguma síndrome, mas assim, em si, a fissura, ela já já tem a reabilitação no estado, aqui, né? a gente, no município, a gente, graças a Deus, somos assim... um dos, referência no norte. Em Rondônia também, o pessoal lá também bem organizado. Melhor até do que em metrópoles. Muitas metrópoles, tá? Que bom. Aqui. A gente dá um certo alívio falar desse ponto positivo. Mas é a questão, vamos nos preocupar com o futuro dessas crianças também. Porque nem sempre vai ser sanado ali. Você vai precisar passar por várias etapas. Verdade, inclusive, assim, o meu tem 11 anos, eu já tô ali, 11 para 16, eu já tô nessa... Entendeu? Nessa expectativa de dali, como é que vai ser, como vai ser, frente, sabe? Né? Já é uma preocupação minha. Exatamente, já é uma preocupação que vem... desculpa. Claro, continue, por favor. A gente, na gestão passada, teve um primeiro contato, foi entregue um ofício para a Secretaria de Saúde com a ideia do projeto. Isso, com a ideia do projeto. A ideia do projeto, porque eu acho que tem que passar lá pelos trâmites no Executivo, Legislativo, projeto de lei, então isso perpassa um caminho bem sinuoso. Sim. E isso precisa de um poder político. Então, a gente já deu o pontapé inicial. Mas aqui, e ainda mais com essa promulgação da lei nova, agora é que vai ter que... O Estado tem que se acreditar dentro do SUS, do Fundo Nacional de Saúde, para que direcione um recurso, crie as regulamentações, né, para poder criar esse fluxo e esse atendimento específico para poder atender essa demanda. Então, a gente, como associação, a gente também é um trabalho, papel, eu digo nem trabalho, é um papel da associação se mobilizar para mobilizar também a força política para que isso aconteça. Para que gere os acontecimentos. E aí a gente já está aqui, a gente vai atrás, vai correr. Tem coisas também no município que precisam ser melhoradas, mas assim, já deram um passo, já tem lá, né? Sim. A gente precisa também só pontuar algumas coisas lá e melhorar, expandir, que é o que o nosso trabalho vai ser expandir a nossa atuação. Nós temos também aí a ideia de fazer esse, censo, né, para a gente identificar. Tem um esboço no projeto. Tive a oportunidade de vir aqui, a Alane não pôde me acompanhar, porque foi assim, de última hora a agenda com o Dr. Oleno. E aí eu apresentei a pauta para ele ele adorou, vai conversar com outros agentes públicos para que isso possa se concretizar. Eu falei para ele que tem um projeto, já um esboço no projeto para a gente fazer isso. É um trabalho, como eu digo, a 4 mãos, mas é isso que a gente está buscando. Essas parcerias, esse apoio, essa rede, usar o capital social, que a gente chama de capital social, para poder fazer essas coisas acontecer. E parceria. A Defensoria tem muito disso. Espero ter claro. Lá na frente, se Deus quiser. E a gente espera voltar aqui para falar o resultado. Com certeza. Mas hoje, assim, a gente falando no hoje, né? Qual é o impacto que a associação ela tem gerado aí na vida das crianças e dos jovens já atendidos, né? Passado por vocês, mãezinhas que já passaram ali por muitos processos e outras que estão iniciando. Quais são os feedbacks positivos? Bom, eu acho que é a sensação de conforto, né, mãe? Sim. Porque não tem nada melhor do que você chegar no lugar e ser amparado. Exato. Verdade. E assim, né, Adriana, por a associação ter essa parceria aí com o NARFES, e eu acho que
o melhor de uma mãe quando ele sai, né, que ele faz aqueles procedimentos e que você vê o resultado de excelência que a criança obteve. Porque eu falo por mim, eu acredito que a minha fala são pelas mães, né? Eu tô aqui representando elas. Claro. E assim, o meu Davi, ele não ficou com a voz anasalada, né? Passou por esses procedimentos e você fala com ele, é como se ele não tivesse a fissura, né? Porque se a criança não tem um tratamento, uma reabilitação com profissionais habilitados, né, que trabalham voltado para a fissura, a criança não vai ter um resultado excelente. Exatamente. Então, assim, como o Diego falou, dentro do Hospital da Criança tem um núcleo com profissionais de excelência, né? Que ali a gente tem o tratamento completo. Aparelhos, né? Multidisciplinar. Eles têm ali o aparelho, porque eles não usam só um aparelho. São vários aparelhos que ali ortodôntico que eles vão usando. É um tratamento, Adriana. Conforme a demanda de cada um, a necessidade de cada um. Então, nesse assim. Sentido, desculpa, não, então é isso. É algo assim que você recebe ali, Adriana, muito gratificante, sabe? Muito gratificante mesmo, assim, quando você vê ali você levando no tratamento certinho, funcionando, o tratamento dando certo. Nossa, é muito Eu digo sempre, um atendimento na vida de uma criança que vem com suas condições, né? De várias formas, diversos graus, faz uma diferença. Você faz uma comparação de quem não recebe um atendimento continuado para aquela criança que recebe. Como tem diferença, gente? Né? É muito visível, é muito perceptível. Então é necessário isso, essa questão que a gente foca muito em todas as áreas, quando a criança vem com suas condições, a gente foca muito nessa questão da infância, né? Sim. E a gente deve pensar lá na adolescência, na vida adulta, porque não para ali. Não. Em relação às síndromes, eles vão ser sempre. Um aspecto que a pessoa carrega por toda a vida, inteira, né? Eu queria aqui só... Claro. Falou sobre os profissionais, os nossos colegas, parceiro, aqui falar do Dr. Marcos Vinícius. Ele é o cara da cirurgia. Aqui, do modo eu tô falando assim, é uma pessoa espetacular. Ele é que faz as correções. É ele que é o cirurgião habilitado. Então, essa parceria que a gente faz com a Smile qualificou ele passa por um processo, uma pós-graduação. E para deixar aqui bem, né? Especializou na área. Isso, o Dr. Marcos, ele é cirurgião plástico, né? E ele se voluntariou. É um trabalho voluntário. Ele faz um trabalho espetacular sem ganhar nada. E o trabalho dele é referência nacional. Ele fez a sua especialização por meio dessa parceria com a Smile, levou ele até lá no Centrinho, lá em Bauru, e ele foi fazendo, acompanhado por outros especialistas renomados, e aí ele foi praticando, foi evoluindo, e hoje é ele que faz essa cirurgia, ele é cirurgião plástico, e aí a parceria com o NAFES é esse, o hospital disponibiliza o espaço cirúrgico, a Smile traz o recurso para comprar material, fio cirúrgico, pinça, tudo enquanto luva e a qualificação do profissional. Que maravilha. Né? Então é um trabalho maravilhoso. Né? Isso bom. Não é também substituindo o papel do Estado. Porque o Estado, eu digo tanto em qualquer esfera, municipal, porque a gente fala espaço do Estado, pensa que é só o Estado, assim, não, mas é um trabalho assim, complementar, né? Então a gente não pode eximir, nem deixar de dizer que é um papel do Estado, né? Um papel do Estado como um todo, tanto o município, como o Estado, como o federal. E assim, deixando bem claro, Adriana, que o Dr. Marcos, ele não é servidor. Ele não é servidor. Do município nem do Estado. Nem do Estado, ele já foi, né? Mas ele não é mais não. Mas não é, ele é privado mesmo, né? E aí ele se prontificou, ser voluntário, a se especializou, né,
na área da fissura, né, das cirurgias, e ele faz um trabalho aí espetacular. Que maravilha. Ele Deus abençoe a cara, vida dele. Que venham mais profissionais assim como Igual, ele, né? E trabalha por amor, assim, onde você Sim. vê ali que ele chega ali naquela sala, Sempre assim... tem essas pessoas que fazem a diferença, né? Claro. Isso é maravilhoso. E que ele, assim, vai lá naquela salinha de espera, ele acalma a mãe, né? Passa Conversa, toda aquela confiança, sabe? Um trabalho de humanização também, né? E você vê, Adriana, quando você vê ele, que assim, a gente sempre tem assim as comemoraçãozinhas, e ele sempre está presente, e as crianças adoram ele, sabe? Como tem aquele amor, assim, pelas crianças, e as crianças adoram ele. Aquela reciprocidade, né? Exatamente, a troca de amor. Então, assim, quando você trabalha por amor, as crianças conhecem, as crianças... E as crianças, elas são mais sensíveis para isso. Muito mais do que o adulto, então, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Mas a criança não. A criança tem essa percepção isso. de então, que assim, se você é querida, você é amada. É autêntico. Então, assim, quando ele faz parte dessas comemorações que ele vai, as crianças sabem, tem aquela, sabe? É automático ali dele com as crianças, aquele envolvimento ali, sabe? Que lindo, gente. Muito maravilha. Muito legal. A gente essas coisas que nos dão esperança. Essas coisas que nos dão esperança, né? De continuar a nossa caminhada. Mas para a gente já finalizar aí o nosso bate-papo, eu gostaria do relato de vocês dois, como presidente e vice-presidente da associação, como pais também, representantes. Isso. E que tem muita experiência já na caminhada. Gostaria que vocês deixassem um recado para as famílias que estão passando pela situação, né, da fissura lábio-palatino, ou que conhece alguma família que precisa ouvir essa nossa conversa informativa, e onde buscar vocês já para dar os primeiros passos e terem essa rede de apoio junto a eles. Dou a palavra para minha amiga. Bom, primeiras damas, né? Primeiramente, né, Adriana, agradecer o espaço, o convite, né, que vocês, né, nos fizeram para vir conversar um pouco, falar um pouco do nosso trabalho como associação, e o recado que eu deixo para as famílias, não só para as famílias que fazem, né, esse acompanhamento, a reabilitação, como na comunidade em geral, que queiram participar, que queiram se voluntariar, ser parceiro da Amazon FI, que entrem ali no direct nas redes sociais, ou entrar diretamente aqui comigo ou com o Diego. A gente já deixou o número, a gente vai, né, frisar aí mais uma vez o telefone, e que participem, que é um trabalho muito bonito, muito gratificante, né? Você vê um sorriso, né? Com aquela marquinha de superação. É um trabalho muito lindo. O Diego tá participando agora, né, Diego? Então, ele está vendo, ele já pôde perceber como é que é o trabalho, né, de associação, de levar informação, né, conscientização. E é muito gratificante, Adriana, esse trabalho. Como associação, como mãe também, né, de uma criança com fissura. E o que eu falo para as mãezinhas? Que não parem de levar as crianças ao tratamento, né? Eu sempre digo que a gente tem uma como que é a palavra, Diego? Me ajuda, que a gente tem essa prioridade, a gente tem aí esse, né, de ter dentro do hospital, nessa parceria. É um privilégio a gente ter esses profissionais ali, o NAFES completo. Então, é o que eu peço às famílias, que não parem de levar para as consultas, para as terapias, que levem, porque lá na frente tenho certeza que vai ser um adulto, um filho, que vai vai agradecer. Não tem por que uma criança dessa, eu sempre falo isso assim, que eu tenho certeza que lá na frente o meu filho vai agradecer, porque eu batalhei, né, para que tudo isso acontecesse na vida dele, e hoje, né, a gente vê o resultado. Eu vejo o resultado desde pequeno, levando nas terapias, na reabilitação, e é muito gratificante. Então, não parem de levar, participem. A comunidade que queira ser parceiro da Amazon FI, entre em contato com a gente, seja voluntário, seja para estar participando das palestras, dos panfletos. A gente também vai sempre para as ruas, ali para frente do semáforo, ali nas avenidas mais movimentadas. A gente está ali com a placa, conscientizando o que porque como a gente falou do termo, né,
que mudou. O termo não é lábio leporino, hoje é fissura lábio-palatina. Né? É um pouco grande, mas se você... Eu quase não consigo falar, mas consegui. Fissura lábio-palatina. Eu ainda estava presa ao nome anterior. Que o leporino aí já é passado. Já é um pejorativo, né? Que vem aí... Que fica, tipo, vamos dizer assim, com algum animal, que fica, né, com a lebre, né? Então, aí saiu esse leporino, né, e fissura lábio-palatina agora. Certo, até porque faz jus, né? O palatino, o céu da boca. E o lábio, né? E o lábio, lógico. É mais condizente. Né? Exatamente. Então, é isso, Adriana. Eu deixo o meu recado é esse, que as famílias não parem, procurem a Amazon Fi, que quem conhece alguém que está ouvindo agora nessa nossa conversa, que conheça alguém que está fora do tratamento, que indique, né? Procure a Amazon Fi, ou o núcleo, né, de atendimento que fica dentro do Hospital da Criança, que é o NAFES. Procure o Dr. André, que é coordenador do NAFES, né? Também um profissional de excelência, né, é muito gratificante ter ele ali como coordenador. Ele está ali sempre para apoiar, para orientar, informar também. Exato. Tá bom? Agora, só complementando aqui sua fala, como também mãe de criança especial, na verdade o meu já é um adolescente, já está rapazinho já. O que eu sempre ouvi dos profissionais que me acompanhavam, essa questão de você fazer esse esforço de estar levando o seu filho para um acompanhamento, de ter a preocupação, é um esforço que a gente faz, devido à demanda de trabalho, o nosso dia a dia, estudo, é filho, é casa, é muitas responsabilidades para uma mulher, também para um homem que se compromete juntamente com a sua mulher. E onde eu quero chegar? Essa questão que lá na frente, além de você ver os resultados de estar conquistando a autonomia do teu filho, porque sempre falam pra gente, você não vai estar aqui para sempre. Então você tem que dar o máximo de autonomia pro seu filho, para ele se sentir seguro no mundo, né? Passar o máximo de autonomia. Então para mim foi vitória em questão do meu filho também, a questão de ele se alimentar só, tomar banho só, ter aquela independência dele, no máximo que você puder dar. De todas as formas, é muito válida. O medo da gente, né, ir embora, deixar eles aqui, mas a gente tem que preparar os filhos da gente para o mundo, dando o melhor possível, fazendo o melhor possível sempre, e é para isso que está essa rede de apoio maravilhosa aqui na minha frente. Assim, eu estou muito feliz com o trabalho que vocês estão realizando, e eu desejo muito sucesso, e que só venha aumentar essa demanda, esse grupo maravilhoso de troca de informação, de ajuda mútua, acolhimento. Tudo isso é muito importante para quem está nessa caminhada, não se sentir sozinho, se sentir acolhido e apoiado. Isso é muito importante na trajetória de um pai e de uma mãe. Bom, eu acho que a palavra que cabe é sensibilidade. Exato. Falta, acho que só sensibilidade, e a gente quer trabalhar isso, a questão da sensibilidade. A minha experiência em relação a essa condição que a minha esposa, ela tem um filho, que é o meu enteado. Ele já passou, o processo dele foi um pouco mais simples, mas não deixou de ser difícil, né? O dele foi o palato interno, e não houve a fissura integrada no lábio. Foi um processo difícil para ela, e a gente convive com isso. Hoje, graças a Deus, ele é um rapazinho muito esperto, inteligente, e eu acho que ele está com 10 a idade anos, do meu mais novo. Então, é sensibilidade, Adriana. Exato. E assim, a nossa intenção aqui sempre é por eles. Exatamente. Sempre por eles. Então, eu quero aqui só deixar bem claro que a associação está de portas abertas para receber e acolher a família que passa também por essa condição, que tem a pessoa fissurada, para ela compreender esse universo e se sentir acolhida e poder ter, né, essa oportunidade de usufruir de um direito, que é um direito, para que se tenha respeito, inclusão, diversidade, tudo incluso. E aí deixa aqui, né? A gente está aqui para isso. O nosso trabalho é
é esse. Não digo trabalho, porque para mim é prazeroso. É prazeroso estar fazendo isso. Gratificante ajudar o outro, gratificante, né? porque é um retorno que é imensurável. Ninguém consegue medir isso. Eu sei, né? como é que é essa sensação. Quem tem um coração bom é isso. Tipo, você tá ali destruída, mas tem uma amiga que tá precisando de um conselho, tá precisando de um ombro amigo. Nossa, isso me deixa feliz. Sim, isso acaba me curando, eu poder ajudar o próximo também. Sim. E assim, eu sou cercado de filhos. Tenho muitos filhos. Coisa boa, então, para mim, eu gosto muito de sentir que isso está causando um resultado, positivo. Um impacto positivo. Então fica aqui a nossa gratidão. Agradeço aqui o espaço, juntamente com a nossa amiga Lani, que é a vice, aos nossos amigos da diretoria, os demais membros, os nossos associados. Saibam que nós estamos trabalhando em união e, assim, vamos somar força. Exato. A gente fica aqui aberto para a sociedade também roraimense, para que busque a associação, caso você tenha na família alguém nessa condição de pessoa com fissura, busque a associação, que estamos aqui, de portas abertas. Muito obrigada, desde já. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. É sempre muito bom passar a informação, né? É desse tipo de coisa que a gente precisa. E eu também, de certo modo, fico muito agradecida em poder estar fazendo aqui parte dessa história também e passando para quem está aí nos assistindo agora, né? Fico muito feliz. E você, precisando, já sabe onde encontrar apoio para a sua necessidade, né? E se conhece alguma família que está passando pela mesma situação, aqui tem uma rede de apoio, tem muito amor, tem muito acolhimento, então é só buscar essa ajuda para somar aí as forças nessa caminhada, que não é fácil seguir só, apoio tem, viu? Que bom! Eu quero agradecer a você, o presidente Diego, né, por estar aqui prestando esses esclarecimentos, essas informações, essa troca de experiência linda, que diga-se por sinal, com muitos pontos positivos, muitos negativos, isso faz parte da nossa vida, né, da nossa trajetória. E também a nossa vice-diretora, a Irlânia, que ela é mais conhecida como Lani, né? Muito obrigada a vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para vir aqui somar com a gente. Pronto, a gente que agradece. E sintam-se sempre convidados. Bom, e aqui estamos de portas abertas. Só mais aqui uma observação. A gente espera ser chamado novamente para trazer os resultados, porque não basta a gente dizer que quer fazer, mas com certeza a gente quer estender essa parceria também com a Defensoria. Agradecer aqui ao Dr. Oleno Matos, que nos cedeu esse espaço, cedeu seu tempo para ir nos escutar, abraçar a nossa causa, levou as demandas, e a gente vai fazer um trabalho aí de seguir para poder concretizar essas demandas aí. E fico aqui o agradecimento também pela oportunidade aqui na Defensoria, que a gente concretize isso, claro, aí, e vem aqui trazer os resultados. E vocês vão voltar a trazer os resultados, falando de mais conquistas, de mais ajuda, e vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. A você que está aí nos acompanhando, nós conversamos com o Diego Maia, né, o presidente da associação, também a Irlânia da Silva, vice-presidente da associação, e a Associação Norte Amazônica, né, que apoia pessoas com fissura lábio-palatina aqui de Roraima, e no Conversas Inclusivas aqui da Rádio Web da Defensoria. Nós vamos ficando por aqui, mas fique sempre ligado nas nossas redes sociais. Os nossos conteúdos estão no YouTube, Deezer e Spotify. Lá tem um assunto para todo interesse, e aquele que te interessar, pare e escuta ou compartilha com quem necessita dessa informação, porque a informação transforma. E eu vou ficando por aqui. Eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas. Até a próxima. Tchau, tchau.